Meu nome é Wagner Coutinho Alves, eu sou mestrando em Antropologia no programa da UFBA e eu represento a ABESUP, a Associação Brasileira de Estudos Sociais do Uso de Psicoativos, no CEPAD Bahia, que é o Conselho Estadual sobre Política de Drogas, do qual também sou vice-presidente. Gostaria de agradecer à organização, em nome do professor Oswaldo e do Dr. George, pelo convite, muito honroso, e parabenizo o evento por se adequar a essa tendência que hoje ela está sendo uma praxis em vários lugares, que é ter espaço para escutar as pessoas que fazem uso de drogas. Essa é uma iniciativa muito interessante, parabéns ao evento pelo espaço. E, sem mais delongas, eu inicio essa mesa. Eu chamo a Vera da Roz, né, que é da Psicotrópicos e da Reduc. Né? Eu convido Terezinha Pinto, né, da Educaides. Agora eu convido Eduardo Ribeiro. Está tomando um cafezinho. Então, por favor, Leilane Assunção, que é da Rede Latino-Americana de Pessoas que Usam Drogas, a Lampude. E o Júlio Delmanto. Isso. Então, como temos um tempo relativamente curto para cada pessoa, eu vou dar início sem o Eduardo, ele deve estar retornando, foi tomar uma água. O último a ser convidado, mas não menos importante, Luiz Paulo Guarabara, que é representante do INPUD e da Psicotrópicos. O INPUD, que é a International Network of People Who Use Drugs, a rede internacional de pessoas que usam drogas, da qual ele é diretor. E, para começar, a Vera da Roz. Sai lá para poder enxergar, tá? Bom dia a todos. Primeiro é dizer da honra de poder estar, até o final da minha fala, vocês vão entender essa minha honra de estar numa mesa que se intitula Mesa, que vai ouvir usuários de drogas, pessoas que usam drogas. Quem me conhece há muitos anos, quase 30 nessa área, não, 25, bodas de prata só, 25, sabe que eu venho caminhando por algumas vielas e grandes espaços, e desde tratamento lá no PROAD, com o Dartil, foi a minha entrada, né, nesse campo, como psicóloga, tratamento e convencional. Depois, dentro do PROAD, eu comecei a entender, e começou a chegar a AIDS, para você ver como é antiga, né, a nossa militância, a gente teve de aprender como lidar com essa coisa nova, que era o usuário de drogas e a AIDS. Depois disso, fui parar na ONU, trabalhando em Brasília, 5 anos, no NODC, que trouxe, junto com o Ministério da Saúde, a redução de danos para o Brasil, mesmo que lá fora a ONU não falasse de redução de danos, aqui estava dentro. Todo mundo que acompanhou sabe. E, depois disso, voltei para São Paulo, minha terra, e comecei a ser da área do ativismo. Por quê? Porque aí, hoje, atualmente, estou como presidente da Reduc, Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos, que foi fundada por um grupo grande em 98, e que teve um papel muito importante nessa história da redução de danos. Eu vou retomando quando necessário, e que nos últimos anos, como tudo que esteve nesse campo da redução de danos, também
teve uma caída, sumiu, e agora meu papel, eu fiquei pensando, qual seria meu papel agora? Por que será que a turma da Reduc me pôs nesse lugar de presidente? Eu fiquei pensando. Aí eu perguntei até para uma amiga que está aqui, a Andréa Domânico, André, você concorda comigo que eu acho que eu fui colocada como presidente da Reduc, estou presidente da Reduc, pelo meu perfil? Não é perfil de ativista, nem de usuária, de pessoa que usa droga, só usa o café mesmo e alguma outra muito levezinha, de vez em quando, que sou meio fraquinha. E qual será meu papel? Então, a nossa resposta, eu acho que é essa coisa de integrar, que eu vou retomar também daqui um pouquinho. Além de Reduc, antes disso, eu estava falando que eu fui parar na sociedade civil, né, quando eu voltei para São Paulo. Eu, antes disso, e ainda sou, ligada a Psicotrópicos, que é uma ONG muito ativa em direitos humanos, em trabalho com as pessoas que usam drogas. E isto me encantou. Esse trabalho me fez pensar muito, mudar uma porção de coisas. Eu vou retomar de novo, daqui um pouquinho. Bom, já foi falado que nos anos 80 e 90, a redução de danos começou a galopar, começou a crescer e teve força. Isso já foi conhecido aqui, falado. Por favor. Teve apoio governamental à redução de danos nessa época, em decorrência do medo do HIV, certo? Isso daí também teve apoio às instituições da sociedade civil, governamentais, ONU, todas voltadas para o HIV chegando, né? E a gente ficou uns 15 anos, mais ou menos, meio engarrafada esperando esse apoio governamental, esperando que fosse continuar. E aí uns saíam do carro, né, depois um engarrafamento aí, outros continuavam, outros ficaram parados, esperando ver se voltava a ter aquele glamour e força que a redução de danos teve por um tempo. Mas o que aconteceu na realidade foi desinvestimento no serviço de redução de danos, os redutores de danos começaram a assumir, principalmente os ligados à sociedade civil. As ONGs não tinham mais como se manter, certo? E aí começou, alguns poucos heróis sobreviventes conseguiram continuar, mas a grande maioria, aqueles 200 serviços de redução de danos que tinha uma época, quando eu estava lá no Ministério da Saúde, não existem. A gente está procurando os que existem ligados à sociedade civil. Atualmente, mais próximo agora, o governo refoca, influenciado pelos negócios privados baseados em abstinência. Certo? O negócio, e nova forma de trabalho, voltou, de se fazer dinheiro, voltou a ter o foco e entrou ar, né? Começou um novo movimento. Só que os desafios estão aí dados, né? Garantia de protagonismo dos usuários de drogas, vejam porque eu fiquei extremamente honrada de estar na mesa. Reverter campanhas de comunicação que vinculam o usuário de drogas e crime, propor abordagens de prevenção dirigidas aos jovens, preconceito do profissional da saúde em relação ao usuário de droga, expansão de ações para usuários de crack e álcool, abordagem de gênero, ciclos de vida. São os desafios que continuam aí, desde aquele tempo que a gente ficou parado no trânsito da redução de danos e até agora, né? Será que nosso caminho vai ser abrir espaços novos para receber? Será que a gente vai conseguir isto? Essas são salas de uso de drogas em vários lugares do mundo. Aí também mais outras. Será que a gente vai chegar nessa perfeição? Será se é a perfeição? A gente viu Portugal, qual foi o caminho que fez? Acabamos de ouvir a Paula, né? E aprendemos muita coisa. Ouvimos ontem Uruguai falando do caminho deles. Qual será o nosso? A gente está
acho que está pronto para conseguir. A gente tem de lembrar que as drogas são um fenômeno multicausal e que para cuidar dela a gente tem de cuidar desde do capital social, do local, gostei quando a Paula falou do cuidado urbano, até o crime organizado, que não é a praia nossa aqui, né? Nesse caminho, falei da psicotrópicos, que me deu assim, uma pausa para pensar nos direitos dos usuários de drogas. E aí foi também como eu descobri como é que eu fui parar nesta mesa e como é que eu fui parar no movimento de redução de danos e como é que eu fui parar em pensar toda essa causa pelo lado dos direitos humanos. Foi isso que me fez. Desde lá no comecinho, 25 anos atrás, eu não me conformava que era usuário de drogas, principalmente as ilegais, né? Eram considerados cidadãos de segunda classe ou inexistente. E aí a gente, na Psicotrópicos, um grupo, depois o Luiz fala também, que ele fala com mais propriedade, o grupo de juristas e pensadores fez um cartão para o usuário de drogas, para ele saber os direitos dele, tá? Ainda dentro da visão anterior. É que eu tenho de ir rápido, porque ele já me avisou que está terminando. A Psicotrópicos vem vindo nessa luta de direitos humanos com o olhar para o usuário de pessoas que usam drogas, por uma política de drogas justa, racional e compassiva, pensando tráfico. Tráfico é contra a legalização da maconha, e você fazendo pensar, cartaz na rua, para todo mundo ver, né? Eu estava procurando onde que ia mudar. Então, falamos do retrocesso, falamos na necessidade de se integrar, unir forças, que foi isto que eu acho que é este que eu acho que é meu papel na Reduc. Sabe, eu tenho o perfil de juntar as pessoas. Começa a dar briga, eu sou aquela fraquinha que foge. Então, eu falo para a turma mais briguenta, vamos brigar, porque eu não vou dar conta. Agora, na hora de unir, eu estou lá, na frente. Vamos lá, senta aqui, vamos pensar. O que você está pensando? Você pensa diferente dele. Vamos lá. É que você não dá tempo. Eu acredito, eu tenho fé, olhando para a mesa, né, para o tema da mesa, que se nos unirmos, se não trabalharmos como competidores, mesmo nas nossas missões quixotescas de conseguir verba, de conseguir vivo, ficar inteiro, sobreviver, a gente pode reverter o quadro atual e sair desse tudo isso. Eu vou falar disso aqui, não dá. Dar voz às pessoas que usam drogas e ouvi-las mesmo. Ouvir quer dizer ouvir e mudar comportamento, mudar seu jeito de pensar. Bom, falando do tema, né? Fiz tudo isso e cheguei na nossa Constituição, que é a prova maior dos direitos do cidadão brasileiro, né? E vou pedir um favor para vocês para encerrar. Quem se sentir à vontade, eu vou pedir que aqueles que têm que foi criado em alguma religião, aqueles que têm uma religião que segue aqueles que têm uma fé interna, que não tem nome, não tem religião certa, levantem o braço. Estão aqui presentes, levantem o braço. Isso é o Estado laico. Vocês... Não, eu também tenho de levantar a mão, esqueci. Nós temos uma fé, nós professamos uma fé, ou não, ou temos internamente, e falamos sobre assuntos polêmicos de direitos, mas a gente respeita um ao outro e pensa com evidências científicas, com todos os temas importantes que a gente tem para a gente poder ter uma atitude crítica, né? E não receber interferência de religiões organizadas, certo? Qualquer que seja essa religião. Isso pode ser o nosso olhar, mas, enquanto comunidade científica, a gente tem de pensar muito bem que a gente é um Estado laico. É isso.